E aí, meus amigos, beleza? Voltamos, hein? Então vamos seguir na nossa aula. Mais uma videoaula falando sobre a parte de eletricidade, só que agora não é mais eletrostática, né? É a parte de eletrodinâmica. Então mais à frente a gente vai ver como é que vai funcionar, tá bom? Sem perder tempo, eu sei que vocês gostaram. Puxa a vinheta! Voltamos, meus amigos. Vamos começar? Então a parte de eletrodinâmica, ela vai trabalhar justamente com o quê? A parte de movimentação de cargas. Isso a gente vai começar a ver devagarzinho. O mais importante é o quê? A gente ter a orientação de que os componentes importantes para trabalhar com a eletrodinâmica é o quê? A corrente elétrica e o resistor, que a gente vai começar a ver agora. Ó, a eletrodinâmica, tá? É a parte da física que justamente vai trabalhar o quê? Com essa movimentação de carga. Isso é o fundamental. Partiu disso, é o que a gente tem um básico para se trabalhar. Essa movimentação de carga elétrica é o que gera a corrente elétrica, que é um dos itens fundamentais para se trabalhar na eletrodinâmica. E um item também que é fundamental para se trabalhar é a resistência elétrica. Então, são esses dois itens que a gente vai estar buscando para a gente trabalhar aqui, tá? A corrente e a resistência elétrica. Então, a gente vai começar aos poucos. Corrente elétrica nada mais nada menos que o quê, meus amigos? Movimentação de carga, movimentação de elétrons. Eles estão se movimentando, você marca o tempo, isso é corrente elétrica. Um raciocínio muito parecido com velocidade. Você pega a quantidade de carga que você tem, divide pelo tempo que você está marcando ou precisa ter, aquilo ali é a sua corrente elétrica. Feito isso, o que a gente tem a saber? Dois tipos de corrente elétrica, tá? Corrente elétrica contínua e corrente elétrica alternada. A corrente elétrica contínua é como se essa movimentação dos elétrons ela se mantivesse sempre igual, sempre constante, tá? Isso acontece quando a gente tem bateria de carro, bateria de moto, bateria de celular. São todos esses equipamentos que usam esse tipo de bateria, por quê? A longo prazo, no início, quando está no ápice, eles conseguem manter um padrão de corrente elétrica muito próximo de valores iguais ao tempo todo, ou seja, a movimentação ela é constante. Só que, lógico, com o desgaste natural do aparelho, aí você vai tendo desgaste da bateria, você tem que recarregar para voltar a trabalhar. Mas a tendência é voltar a um status normal de funcionamento. É o tipo de equipamento que precisa de uma quantidade de fluxo de corrente igual, porque se não for igual, ele queima. Tá bom? É, a alternada já é a nossa corrente da tomada. Todo equipamento eletroeletrônico que liga-se na tomada, ele tem essa capacidade de trabalhar com essa alternância de valores de corrente elétrica. E isso que vai potencializar ou até mesmo proteger o circuito elétrico de queimar ou não. Tá bom? Então que fique bem claro para a gente. Uma coisa que está aqui, ó, o que faz a corrente elétrica passar a quantidade de carga, e já falei isso para vocês, são os elétrons livres, tá? A gente não pode perder isso de vista, não. Tá bom? Bem, como é que a gente calcula essa corrente elétrica, esse fluxo de elétrons? Foi o que eu já anunciei para vocês. Ó. Corrente elétrica é igual a quantidade de carga elétrica dividido pelo tempo que você vai ter. Essa fórmula aqui é aquela mesma de sempre, Q igual a N vezes E. Não muda, é padrão. Então é ela que a gente vai estar buscando. Eu sempre falo para vocês que não pode esquecer. E aqui é o tempo. As observações das unidades, corrente elétrica em ampere, porque foi o cientista que trabalhou em cima disso. Quantidade de carga é a mesma forma, mesmo C de sempre, que é o Coulomb, e o tempo obrigatoriamente em segundos, meus amores, é obrigação. Se está em minuto, passa para segundos, se está em segundos, se está em hora, perdão, passa para segundos e aí segue o baile, tá beleza? Bem, resistência elétrica, isso aqui também é uma outra ferramenta importante. Ele é o cara que só vem a dificultar a passagem dessa corrente elétrica, ou seja, a função da resistência por intermédio de um resistor, isso aqui são resistores, tá? São equipamentos que oferecem uma resistência elétrica, ou seja, dificultam a passagem da corrente elétrica. Então, eles têm por fim controlar e ajustar essa passagem aí. Lógico, você tem toda uma montagem de circuito elétrico. Exemplo simples, resistência de chuveiro. É exatamente isso. Você tem a corrente elétrica passando ali o tempo todo. Por conta desse fluxo de corrente elétrica nesse resistor, você tem um aumento de temperatura que é natural, e aí você usa uma das consequências da corrente elétrica, que tem várias que tem no livro de vocês que eu vou pedir para vocês darem uma lida.
e analisar quais são os efeitos da corrente elétrica. O efeito térmico, que é o efeito Joule. Por conta dessa movimentação, você consegue fazer com que a temperatura ali suba e você consegue aproveitar e ter a sua água quentinha quando você vai tomar seu banho. Tem o efeito magnético, você consegue gerar campo magnético, entre outros efeitos também que se tem. Tá bom? Lei de Ohms. Agora vamos lá. Lei de Ohms é o quê? É uma lei ou é uma relação que existe entre quem? Entre a corrente elétrica, certo? Entre a resistência elétrica e a DDP, que foi justamente o que a gente viu na aula passada, que é justamente a diferença de potencial, aquele U, ou alguns chamam de V. Por isso que eu optei por fazer essa relação logo agora, porque puxa esse U, puxa essa diferença de potencial. E aí tem a relação entre elas que é o quê? U é igual a R vezes I. Isso é a relação entre eles, ou seja, para você calcular, uma das maneiras a mais de você calcular essa diferença de potencial, você calcula como? Você pega o valor dessa resistência, né, no resistor, multiplica pelo valor da sua corrente elétrica, que a gente já sabe calcular, e aí você tem o seu DDP. Isso é uma fórmula simples para você só passar para o lado multiplicando ou não, tá? As unidades estão aqui, DDP a gente sabe que é o volt, que a gente viu na aula passada. Corrente elétrica, acabamos de falar, é o ampere, tá? E resistência elétrica é um ohms, é um ômega mesmo, tá? Uma ferradurazinha para quem quer também. E é ohms em homenagem a esse cara aqui, George Simon Ohms, que foi ele que conseguiu correlacionar a razão entre a corrente e a resistência. Tá legal? Bem, passei dos exemplos só para ilustrar como é que vocês vão trabalhar nos exercícios quando for passar para vocês. Um exemplo sobre corrente elétrica e mais um exemplo sobre como se trabalhar com a lei de Ohms, tá? Aqui eu passei aqui uma corrente elétrica de 5 de ampere de valor, tá? E ele tem uma seção transversal em 1 minuto, ou seja, ele quer saber a quantidade de carga que você vai ter em 1 minuto. Bem, vamos lá. Corrente a gente sabe que vale 5 amperes. O tempo de 1 minuto obrigatoriamente tem que estar em segundos, então 1 minuto tem 60 segundos, por isso dessa relação. E aí você parte para a fórmula. Você sabe que o I vale 5, está aqui. O tempo vale 60. Se você for substituir, você ia fazer um cruz credo, que foi o que aconteceu aqui na frente. Então 5 vezes 60, 300 coulombs. Essa seria o valor da quantidade de carga, desculpa. Q maiúsculo ou Q minúsculo indifere, tá bom? Trabalhando a lei de Ohms, ele dá um resistor para a gente, certo? Ele dá uma corrente elétrica também de 20 miliamperes. Cuidado aqui com o Mzinho, que eu já conversei com vocês sobre ele, como faz, né? E ele quer que a gente determine o quê? O resistor. Então, ele quer que para calcular, perdão, ele quer que calcule a DDP do resistor, né? Então a gente vai calcular os volts. Então, para a gente calcular o valor da resistência é de 100 ohms, está aqui. O valor da corrente elétrica também está aqui. Fizemos a multiplicação, vai dar 2.000. E aqui vezes 10 é menos 3. Aí só a questão de ajustar e aí a gente tem os volts. Feito isso, calculamos ali e matamos. Tá bom? Feito isso, meus amigos, a gente encerra essa sessão. Bem simplesinha, bem fácil, bem molezinha. É um conteúdo que é tranquilo, mas ainda assim é sequência do que a gente tem visto. Então, a gente fecha com a primeira lei de Ohms. Passando disso, vou passar a bateria de exercício de vocês do livro, já para vocês começarem a voltar a trabalhar com o livro de vocês. E aí a gente fecha aí, tá bom? Não se esqueçam de estudar, não se afastem dos estudos. É para ficar em casa ainda, que a gente ainda está de quarentena. Cuidem-se, beijos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!